Olá pessoal, eu sou César Rocha, idealizador do podcast Bora Trabalhar. Esse é o podcast de carreiras. Aqui você vai saber mais sobre o mercado de trabalho, sobre a profissão que você está pensando escolher, sobre o curso superior que você quer fazer. Se você está em dúvida sobre que rumo dá a sua vida, aqui a gente vai trazer uma galera extremamente preparada para um bate-papo bem aprofundado para que você possa fazer as melhores opções para a sua vida profissional. Aqui o papo é Bora Trabalhar. Ok? E hoje nós vamos receber aqui o idealizador da Academia do Universitário, o Diego Cidade. Diego Cidade. Seja muito bem-vindo, Diego. Um prazer enorme receber você aqui. E conheci a Academia do Universitário através de uma pesquisa e achei bem interessante o trabalho que vocês fazem em relação à geração Z, que recebe tantas críticas, que o mercado de trabalho não está conseguindo absorver, que a galera não quer estudar, enfim. E eu vi que vocês têm um trabalho bem direcionado para esse público. Me conta um pouco mais sobre a Academia do Universitário e como surgiu essa ideia. Boa. É um super prazer estar aqui, então eu espero que de fato agregue valor para a galera que está nos ouvindo. E a U, ela nasce em 2018 e na minha concepção eu ainda era universitário e a gente queria ajudar a galera a se capacitar para melhor entrar no mercado de trabalho, né? Então a gente tinha curso de Excel, curso de Python, negociação presencial. Eu levava para dentro das universidades, a gente capacitava essa galera. Dali eu montei uma banquinha de RH, então pessoas voluntárias, que depois que a galera terminava ali seu curso de Excel, poderia apresentar um case, o RH avaliava, dava o feedback, e aí eles estariam melhor preparados tanto com hard skill, que a gente fala, né, as habilidades técnicas, quanto com soft skill, com as habilidades comportamentais. Isso foi dando certo, a galera foi entrando, estagiando, e a gente olha assim, putz, será que dá pra gente pivotar, que é o termo que a gente usa muito em startup, que é vamos mudar ali o modelo e tal. E aí a gente passa a olhar então para as empresas, no sentido de, pô, será que a gente consegue então rodar um processo seletivo, onde a gente possa capacitar as pessoas pré-entrevista, e elas entrem no mercado melhor capacitadas para o onboarding delas, para quando elas entrarem ali, de fato, performarem mais rápido e etc. E aí a gente começa em 2019 para cá a rodar processo seletivo, a rodar grandes programas de estágio, para poder botar essa galera, inseri-los no mercado de trabalho. Maravilha. E eu reparei que vocês estão com parcerias gigantes, Michelin, empresas como Volkswagen, é começar com chumbo grosso, né? Alto calibre. Como é que vocês conseguiram entrar nessas empresas? Como que uma empresa tão jovem conseguiu esse nível de relevância em tão pouco tempo? Legal. Startup é complexo, né? Assim, e pelo fato de eu começar a empreender como universitário, eu tive que forçar muito a minha marca pessoal e forçar muito o brand, né, a marca da Academia do Universitário, para a gente poder ser ouvido pelo RH. E quando eu virei LinkedIn Top Voice em 2019, na época eu fui o mais novo do mundo, então eu tinha uma relevância dentro do LinkedIn, que é a maior rede profissional ali do planeta. Isso fez com que eu começasse a conversar mais com RHs. A gente começou rodando processos seletivos para pequenas empresas e médias, startups, que tinham interesse em contratar super estagiários, que a gente fala. E aí a gente foi navegando por esse caminho, a gente começou a olhar o mercado e falar assim, será que agora a gente já consegue, porque a gente começou a ter relevância, começou a fazer boas contratações, começou a ter os nossos cases de sucesso. E aí a primeira empresa que dá o voto de confiança, uma grande empresa, foi a Total Energies. Na época ela nem se chamava Total Energies, a Total é a maior empresa da França, de óleo e gás, os caras são gigantescos aqui no mundo, né? E aqui no Brasil elas ficam, inclusive no Rio de Janeiro. E foi a primeira enterprise que a gente fala que dá o voto de confiança na U. E dali a gente começou a entregar um bom trabalho, montar resultado, botar bons super estagiários dentro. E aí outras empresas vão dando voto de confiança e acreditando no trabalho que a gente vinha fazendo, de fazer um bom programa, de fazer boas atrações, né? A forma como a gente comunica o processo seletivo, o programa de estágio é diferente. A gente vai até a empresa, a gente grava, pega estagiário para falar, pega estagiária, pega as pessoas que passaram por aquele processo, que muitas das vezes os jovens não têm nem noção como é que é. A gente explica, a gente deixa mastigado, tangibiliza qual é a realidade para aquele jovem.
E isso foi fazendo que a gente pegasse Volkswagen, TIM, Michelin, Prudential, grandes empresas que foram confiando ali no nosso trabalho que a gente vem fazendo. Aí agora é continuar na escadinha para evoluir. Muito bom, maravilha. E você indicaria assim as áreas no qual as vagas surgem com mais facilidade? Existe uma recorrência maior em alguma área específica ou em algumas áreas específicas? Boa. Como a gente olha o programa inteiro, isso é, se você quer entrar na Michelin, você naturalmente tem que passar pela pela Academia Universitária. A gente não tem um nicho, né? Então a gente contrata tanto para advocacia, sei lá, direito, desde para engenharia e etc, né? Então, assim, hoje dentro das indústrias, a área de engenharia super pedido, naturalmente. Então, Volkswagen, o que tem de vaga de engenharia é gigantesco, Michelin, Ternium e por aí vai. Mas é legal também as pessoas, né, os jovens estiveram nos ouvindo aqui, entender também o que está em alta, como energia. Então, empresas de energia estão crescendo demais por causa digamos que da transição energética que a gente está passando. Né? Então, algumas empresas desse tipo, desses setores, são legais a galera ficar por dentro para poder dali mergulhar. Empresas de tecnologia, naturalmente, continuam crescendo, inteligência artificial está aí para falar, mas vagas mais do STEM, né, de ciência ali, de engenharia e tal, estão crescendo bastante. Então é legal a galera ficar sempre de olho nisso. Perfeito. É uma questão que eu tenho reparado que, infelizmente, né, fala-se muito sobre as questões de conflitos geracionais, que muitas vezes a geração Z ela até chega no mercado de trabalho com muita dificuldade, mas ela não fica por uma questão de adaptação. Como que vocês trabalham nesse sentido e como que você vê essa questão hoje? Boa. Hoje a gente está no momento que todas as gerações estão dentro do mercado de trabalho. Então há esse conflito geracional muito forte. Os millennials, né, que é a geração Y, que muitas das vezes são os pais da geração Z. Que geração Z está navegando ali entre 1997 a 2010. Tem alguns estudos que dão 2012. E aí, majoritariamente, são as pessoas que estão ali, são seus jovens aprendizes e seus estagiários dentro das companhias. Como é que a U vem tentando solucionar isso? A gente capacita as pessoas então a gente tem conteúdos gratuitos liberados para poder capacitar os jovens. Desde cursos de Excel a coisas baseadas em comportamental, como é que eles vão performar, o que eles têm que fazer, o que eles precisam entender, de fato, para poder entrar no mercado de trabalho. A gente capacita também o pós, né? Então, quando ele vira super estagiário, quando ele entra dentro da Michelin, ele tem uma jornada de efetivação que a gente vai acompanhá-lo durante o estágio para ele poder ser efetivado, ser contratado e tal. Então, a gente começa a entender quais são os desafios deles dentro do ambiente já para poder ajudá-los a performar e ser contratado. Independente se vai ser efetivado ali ou não, ele vai ter um entendimento que aquela empresa é uma empresa escola e aquilo vai ajudá-lo a poder entrar em qualquer outra empresa de maneira mais fácil, porque ele tem uma chancela, né, Mandeja? Estagiou na Volkswagen, mandou muito bem, tá, Volkswagen não conseguiu contratar, e lá, vai para um concorrente, assim, é o comum até. Então, a gente soluciona entregando conteúdo, e a gente também, hoje em dia, entrega conteúdo para o próprio RH, para o próprio líder, no sentido de, como é que você vai lidar com a geração Z? Como é que você vai se adaptar? Como é que você vai lidar com as questões de saúde mental? Como é que você vai lidar com puxar, então, feedbacks mais recorrentes, marcar one-on-one, que a gente fala, são reuniões individuais. Então, o líder, ele precisa mais do que nunca estar mais próximo daquele liderado, né? O super estagiário, o aprendiz, o técnico, o que for, para poder ajudá-lo a percorrer esse caminho. E hoje em dia as empresas estão tendo muita dificuldade com isso, porque é uma geração mais ansiosa, uma geração que quer as coisas para ontem, é uma geração impaciente em alguns aspectos, e eles ainda não têm noção de como lida com as outras gerações. Então é divertido, assim, porque a gente vai vendo ali no meio da bagunça das gerações, e aí é gestor reclamando, e aí é estagiário reclamando, e é uma confusão boa, assim. Então, só que querendo ou não, as empresas vão ter que se adaptar. Eles são o futuro das empresas. Eles são um pipeline de talentos que vão virar os próximos líderes e por aí vai.
E surgem várias questões. Existe sim uma demonização da geração Z hoje, quando a gente abre as matérias, tem tudo. A geração Z é preguiçosa, a geração Z não quer trabalhar, a geração Z não quer ser líder, a geração Z, quiet ambition, que é vou fazer o mínimo, eu não tenho ambição, eu tô fazendo aquilo ali e tá tudo bem. Só que na minha visão também, sempre existiram e sempre vão existir os adultos preguiçosos, independente da geração. Tem adulto que não quer e é isso, ele vai ficar fazendo o mínimo possível. E, na minha visão, a geração Z só deixou isso mais escancarado porque ela usa muitas redes sociais. Eles são nativos digitais. Então, a galera preguiçosa tem mais voz. E isso tem um grande impacto, um grande alcance, né? Porque tu usa o TikTok, e aí tu usa o Instagram, e aí tu vê as pessoas falando, não, as pessoas se gravam hoje em dia sendo demitidas. É muito doido. Surreal, né? É muito doido. Mas é isso, essa é a realidade. E aí tu vai falar, putz, loucura. Vai ficar manchado, não vai? E assim, mercado é grande, mercado é pequeno, mercado é uma bolha, todo mundo se conhece. Então, são os riscos que eles tomam ali. Então, é muito complexo lidar com a situação. E a galera, os millennials ali, os baby boomers, então... Surtam. Óbvio, fica doido, pô. A gente está passando realmente por um processo de ruptura de conceitos, de valores, de uma série de coisas. Sendo que o que acontece na realidade, né? A gente tem todo esse conflito geracional voltado nas expectativas de cada geração. Então você tinha lá os baby boomers, queriam ter o seu imóvel próprio, queriam casar e ter algum tipo de estabilidade, né? Os millennials, de certa forma, vieram repetindo um pouco disso, até porque era o único formato de referência que tinham. Hoje você tem a questão da geração Z, que nasce num mundo que já tem internet, nasce num mundo de redes sociais, tudo é público, a privacidade hoje já não é um valor tão relevante como era no passado, e isso, de certa forma, as empresas não compreendem, porque você, ao mesmo tempo que você tem todas as gerações no mercado de trabalho, você também tem todas as gerações consumindo. Então, quando você vai atender uma geração por um lado, você pode estar abrindo mão de uma parcela do mercado consumidor pelo outro. Né? Mas sempre entra na mesma questão. Quais são as expectativas dessa geração Z no seu ponto de vista? Legal. Quando eu vou conversar com a geração Z e eu vou falar com os estagiários, etc., dentro da nossa base, porque falam assim, a geração Z não quer ser líder. Mentira, quando a gente vai falar com eles é um pouco mentira, assim, porque é meio que meio a meio. Nem todo mundo quer ser líder, tá tudo bem, ele quer ser especialista ali. Então tem vários que eu pergunto assim e eles falam assim, não, quero ser líder. Quero crescer aqui, quero evoluir e tal. Então beleza. A galera que entrou pelo menos nas multinacionais, dentro da nossa bolha ali, da nossa amostragem, muitos querem ser líderes. Eles se preocupam muito quando a empresa busca desenvolvê-los. Então, eles não querem entrar na empresa e ficar largado lá ou algo do tipo. Eles querem ter uma estrutura mínima para poder saber que eles vão se desenvolver, que eles vão aprender, que eles vão aplicar minimamente o que eles viram na faculdade, ou então eles vão muito além do que eles viram na faculdade. Então, eles têm essa perspectiva de desenvolvimento. Pouquíssimos que eu vejo querem empreender quando eles estão dentro ali do estágio. Até porque a gente não aprende a empreender meio que só se você tem dentro de casa um contexto tal, que eu acho que se torna um pouco mais fácil. Eles não vejo eles querendo empreender. Eu acho que vejo um ou dois estagiários dessas grandes empresas que fazem um trabalhinho por fora de empreendimento. Eles querem que os líderes sejam mentores deles. Então eles têm uma visão que, putz, aquele meu líder, ele vai realmente me dar mentoria para eu poder tomar o espaço dele em algum momento, né? Crescer ali para ser uma pessoa, um profissional, digamos que fora da curva e tal. Então eles têm essa mentalidade. Sobre propósito, eu confesso que muito se fala, né, que tem propósito, tem aquilo outro. Eu vejo que eles querem... Eles ficam meio desesperados, assim, tipo, tô na faculdade, eu quero um estágio, sabe? Me dá um estágio. É muito mais... Eles têm uma ótica um pouco mais curto-prazista naquele sentido, que é, cara, eu quero estágio, me dá um estágio. Eu quero ganhar, eu quero começar a ganhar essa grana, eu quero... Porra, normal. E não isso, tipo, não, porque a empresa tem que ter ESG, porque a empresa tem que ter sustentabilidade, porque a empresa tem que ter um puta propósito, tem que ter alguma coisa no sentido.
Cara, não, assim, tipo... Tem várias empresas que até então, exemplo, que vão olhar assim, não, aquela empresa polui. Mas tá me dando estágio? E aí tem uma crítica a essa geração que às vezes ele fala assim, ele vai falar assim, não quero entrar numa empresa porque ela polui, sei lá. E todas as empresas que eu tô, em tese, elas têm algum impacto ambiental, né? Maioria, assim, mas tipo Volkswagen. Aí a gente vai olhar Volkswagen... Veículo a combustão. Só que, pô, eles estão passando por transição energética. Tem uma área dedicada de P&D para os carros elétricos, tal. Tipo assim, sensacional. E se você... isso aqui é ruim. Não vou entrar, vai continuar, então, ruim, entre aspas. Se você quer. Se o sistema é ruim, entra no sistema para poder mudar. Então, você que vai participar da transição energética, você que vai fazer aquilo. Então, é muito legal porque essa geração é a geração da transição das coisas. Então... aquilo é ruim, mas era o que tinha para aquele momento, assim. Até então era isso. E agora você vai entrar para poder fazer a mudança. E que é sensacional. Eu acho fantástico o que você acabou de colocar, porque hoje em dia a grande mídia, né, vende uma ideia de culpa a todo momento. Né? Você está consumindo o que polui, você não está sendo socialmente, ambientalmente correto. Mas vamos parar para pensar. É possível fazer diferente de imediato ou é necessário que se faça uma transição civilizada? Sim. Porque nós já temos um déficit de renda na sociedade, as pessoas hoje em dia ganham pouco, né? É uma realidade, a grande maioria das pessoas ganham menos de R$ 4.500. A gente fica observando que quem hoje ganha R$ 4.500 pertence a 5% da sociedade brasileira. Ou seja, é realmente muito complicado. E aí, ao mesmo tempo, você tem toda uma pressão de mídia dizendo que você não pode poluir, que você tem que ser ambientalmente sustentável, que você tem que levar uma vida saudável. Ok, essas são as metas. Eu não vou fazer isso em 10 minutos. Sim. E é importante compreender isso. E um detalhe, né? O mundo inteiro hoje está desburocratizando para fomentar o empreendedorismo. O nosso país, o Brasil, infelizmente, todo dia que passa, tem uma lei nova para se cumprir, tem uma exigência nova para cumprir. Então, antes de se cobrar, você precisa estimular. Senão daqui a pouco você está cobrando do vácuo, porque ninguém vai ter interesse. E se a gente está falando em gerar oportunidades, a gente tem que dar condições primeiro para que haja o empreendimento, para que esse empreendimento gere as oportunidades para atender não só a geração Z, os milênios e até alguns boomers que precisam complementar a renda, porque a aposentadoria hoje, para a grande maioria, não atende às necessidades. Mas é bem interessante essa questão de compreender que as coisas precisam acontecer mais dentro de um tempo. Eu acho fundamental que você traga, acho isso muito interessante. E uma coisa que a gente vem sempre ponderando, né? A geração Z, ela tem um fenômeno estudantil bem específico. Aqueles que querem estudar mudam radicalmente de uma área para outra, é meio surreal. A gente vê casos que o sujeito começou a fazer engenharia de controle e automação, e do nada ele abandona o curso e vai fazer fisioterapia. O outro começa a fazer farmácia, aí ele para e vai fazer um tecnólogo em RH. O que você acha que está acontecendo? Que a galera não está conseguindo se encontrar? Ou assiste 2 aulas, não gostei dessa matéria, isso não é para mim? Isso dificulta até, porque tira o foco. E fundamental para você ter sucesso em uma carreira é você saber onde você quer chegar. É desenvolver um plano de vida, um plano de carreira. E a Academia do Universitário faz um trabalho em cima disso. Como que você explica esse trabalho? Legal. É porque a missão da U é mostrar que existe empregabilidade, que se você se capacitar e etc., você vai aumentar suas chances de entrar nessas grandes empresas, startups, o que for. Eu vejo que a geração Z ela se preocupa muito, mais do que nunca, com a empregabilidade, pelo fato também da geração anterior, dos meus pais também serem endividados, né? Tipo, terem uma perspectiva financeira meio caótica. Então existe, antropologicamente falando, existe um trauma da geração Z, de tipo assim, cara, eu tenho que ter uma vida melhor, meus pais sofreram, eu preciso ali ter estabilidade, eu preciso ter mais grana e tal. E eu pergunto muito isso, porque
Geração Z não quer instabilidade também. Que fala assim, não, a geração Z ela se vira melhor. Assim, não, porque os pais, minha mãe, pô, era ferrada em vários aspectos assim. E ela foi melhorando ali ao longo da jornada. Mas eu percorri esse caminho, eu vi a jornada. Assim. Teve uma época que minha mãe trabalhava que o salário atrasava 2, 3 meses. Cruel. É caos. Morava eu e ela. E aí a gente ainda adotou um cachorro, um vira-lata. Era pior, aí era caos, assim. Então, eu vi essa parada e falei assim, pô, não quero isso não pra mim, né? Então, e aí eu vou pegar o exemplo da minha esposa. Minha esposa, ela fez nutrição. Aí ela fez, acho que uns 2 períodos. Ela, não é pra mim. Turismo. Nada a ver com nada. Não é pra mim. Marketing, aí gostou. Mas pelo menos ela fez mais de um período, assim. Então ela foi, entrou... Fez as aulas, fez prova, fez não sei o quê. Falou assim, putz, não é pra mim. Aí, pum, saiu. Aí fez, putz, não é pra mim. E aí ela foi e se identificou em marketing. Mesmo achando que as pessoas acham que entra em marketing, eu sou de humanas, não vai ver número, não vai ver e tal. E quando vê, tem número, tem economia, tem um monte de coisa. Tem que ter. Eu fiz economia, tinha aula de jurídico, de direito ali. E acho que falta também da geração Z, acho que procurar mais sobre, ter melhor entendimento sobre, cara, quais são as matérias. Deixa eu ver a grade curricular, etc. Mas aí eu confesso que também é muita pressão na cabeça, porque vamos lá, ensino médio. Eu, por exemplo, fiz pré-militar, tá? Eu fiz pré-militar do 9º ano ao 3º ano. Eu fiz prova para EPICAR, prova para Colégio Naval, prova para EFON, prova para AFA, prova para concurseiro. Fiz tudo. Queria colégio naval para fazer escola naval e etc, assim. Aí, colégio naval eu fui, fiquei na reserva, né? Então fiz prova, fui classificado, etc. Chegou no finalzinho, pô, tinha 30, sei lá, 50 pessoas na minha frente. Eu falei, putz. EPICAR, eu passava uma hora, eu era aprovado, mas aí eu não era classificado e tal. Eu, putz. E aí teve um momento que eu gostei tanto de matemática. Eu estudava matemática, eu tinha livros de matemática. Eu ficava no restaurante, minha mãe me levava no restaurante, eu ficava com um livrinho de matemática fazendo conta ali o tempo inteiro. E eu passei a gostar muito de história. Aí eu fui olhar e falei assim, cara, e se eu quisesse fazer vestibular, o que eu poderia fazer? E aí eu descobri que matemática e história era a prova específica da UERJ, de economia. Aí eu acho que E eu peguei um livro, por curiosidade, assim, eu peguei um livro que se chamava Se Eu Soubesse. Várias pessoas de grande sucesso financeiro diziam o que elas erraram, o que elas viram ali, que se elas soubessem, elas teriam mitigado aquele erro e conseguiam entrar ali mais rápido no que elas acreditavam. E eu comecei a gostar de mercado financeiro e tal, e eu decidi fazer economia. Mas porque eu tive acesso a coisas que muitas vezes as pessoas não têm. E eu conversava com minha mãe e tal, até minha mãe, quando ela trouxe para eu fazer pré-militar e tal, ela falou assim, eu tenho alguns amigos e tal que fizeram militarismo, eles, pô, você estuda e ganha dinheiro. Aí eu falei, pô, legal. Bacana, né? Vou ganhar dinheiro, vou estudar, vou estar lá todo engomadinho e tal. E depois as pessoas fazem algum tipo de concurso, né? Porque tu já viu com a cabeça de concurseiro, ela falou, ele fez concurso para procurador federal e tal, tá super bem na vida e tal. Essa foi a instrução que minha mãe me deu naquele momento. Eu falei, acho que eu vou fazer isso. Não. Então, infelizmente, que existe uma falta de repertório muito grande na vida de cada um ali. O contexto familiar decide muito. Então, se você não tem repertório, se chegam pra você e falam que o concurso é muito bom, o concurso é muito bom. É claro que isso quebra um pouco por causa da internet. Sim. Então você consegue entender, e aí tem jogo do tigrinho, e aí tem jogo não sei o quê, e aí dá pra ganhar dinheiro na internet. As falsas promessas, As né? falsas, que você vai ficar rico fazendo dinheiro na internet. Dá pra fazer? Dá. É simples? Não é. Nada é simples. Nada. Então, tem atalho? Não tem atalho. Tu tem que estudar, tu tem que ralar, tu tem que errar, tu tem que. Então, acho que isso também inibe muito e quebra muito a expectativa da galera, achando que vai ser fácil, não que vai dar. Não, então vou largar a faculdade aqui, vou fazer por conta própria, vou abrir meu negócio aqui, e não é tão simples assim. Então, acho que existe a falta de repertório naturalmente das famílias, porque a nossa educação é complexa, a galera ganha pouca grana, não tem muito, a gente vive com pouco. Então, isso vai fazendo com que as pessoas vão tomando decisões erradas ali, e quando elas entram lá, opa, isso aqui não é pra mim. E eu acho que tá muito corajoso da parte deles largar e ir para um outro.
né? Porque, porra, Também é arriscado, né? é Um muito tanto arriscado. quanto arriscado. Então é corajoso da parte dele falar assim, não, eu vou sair de uma engenharia, pô, engenharia que tem um piso interessante e tal, não sei o quê, e vou pra fisioterapia e tal. Mas a gente tem que ir se moldando, eu acho que bem corajoso. A galera que faz transição de carreira eu acho sensacional. 30, 40 anos, pum, vira estagiário de novo e entra numa grande empresa. Mas tudo tem que ter uma perspectiva de, tá, dentro do meu financeiro eu vou conseguir tancar isso aqui vai ser bom pra mim, vai dar, não vai dar, já tenho filho, já não tenho, como é que vai ser isso? Então são decisões muito difíceis, estratégicas e corajosas, assim, dessa galera. O que acontece? Eu queria fazer uma pergunta pessoal para você. Quero fazer uma pergunta, vou te jogar na fogueira. Joga. Vamos lá. Essa geração Z está assistindo também um tempo de caos único. Você comentou que pensou em ser militar, enfim. Só que os millennials e os boomers vêm de uma realidade onde, quando você estava sob o guarda-chuva do Estado, como funcionário público, como militar, você teria uma vida estável, tranquila e uma aposentadoria show de bola. Sim. Ou seja, eu com 16 anos já me via velho, com dinheiro bem resolvido, podendo viajar, fazendo o que quisesse. No entanto, essa promessa não foi cumprida, essa promessa foi quebrada. E a gente vê hoje aí prefeituras atrasando o salário, o Rio de Janeiro já há mais de 20 anos aí, precariedade, não tem calendário de pagamento correto. Enfim, você vê isso generalizado na capital, no interior, no estado inteiro. E imagina um garoto lá de 16 anos, caramba, não tem mais guarda-chuva, acabou tudo, tá tudo desabando na minha vez? Sim. Como é que fica isso? E quero fazer uma pergunta para você. Você hoje, se você fosse fazer um exercício de estresse, eu quero deixar você estressado agora. Você tem 16 anos, você não tem nenhum certificado de reservista na sua mão e você só está recebendo notícia horrível, notícias as piores possíveis. O C-19 aí devastou o mercado, várias empresas quebraram e você precisa dar um rumo na sua vida e você tem a menina que você adora, já está pensando em alguma coisa mais séria e nem a prefeitura está pagando. O que você ia fazer numa dessa? Boa. A gente está na era da inteligência artificial, né? Então, na minha visão, e como eu sou empreendedor, eu acredito que os empreendedores movimentam o país quando a gente funda uma empresa, a gente dá emprego e tal. Então, não existe, na minha visão, essa estabilidade que você CLT, você CPJ, você funcionário público, você... No final do dia, se o Estado falar não vou pagar, não vai pagar e é isso. Lamentável, né? Se no dia eu sou CLT, mas se a empresa fala assim, recuperação judicial, não vou te pagar, não vou te pagar. É o que acontece. Sim. Então, não existe, é uma falsa sensação. Ruptura total. É uma falsa sensação. Então, mas na minha visão, de fato, beleza, empresa privada, porque você vai ter uma chance de crescimento, você vai poder ganhar mais, você vai ter uma visão maior, um repertório maior. Você vai ficar meio que travado ali, que para poder ali tem que fazer outro concurso, para poder ali tem que fazer outro concurso. Você pode mandar muito bem e vai continuar no mesmo lugar, você pode mandar muito mal e tu não é demitido, né? Então, mas na privada não, tu tem a chance de escalar. Então, se eu sou um jovem de 16 anos, eu faria o que eu fiz no sentido, cara, eu estudava muito. De fato, ia me preparar para entrar numa faculdade. Ah, não vou fazer faculdade. Vai fazer faculdade. Faz faculdade, ou então vai aprender tecnologia, mas faz a faculdade ali para poder te ajudar a ter uma visão diferente do mercado, para você aprender mais coisas. Eu fiz empresa júnior na minha época, eu fiquei 2 anos dentro da empresa júnior, dentro da UERJ. Me ajudou, eu atendia empreendedores, que foi super legal, porque eu tive a visão ali, eu entendi os desafios e tal. A gente trabalhava com o dinheiro do cara ali, ele investia na gente, sem fins lucrativos, mas aí a gente melhorava as coisas dentro de lá. Então foi muito legal para eu desenvolver minha parte comportamental, de eu ter um entendimento e tal. Então, assim, de fato, se preparar para entrar na faculdade, estudaria muito inteligência artificial, ChatGPT, saiu novo recentemente, agora tem, sei lá, 3 dias, o 4 Omni lá, 4.0. E isso vai te melhor preparar para te ajudar a entrar no mercado quanto antes. E ontem eu fiz um vídeo que Excel já não é mais uma opção, né? Para saber Excel, mexer. Daqui a pouco, mexer na inteligência artificial vai ser isso, assim. Você tem que saber. E aproveitar que o jovem,
Eu sou um early adopter, né? Que a gente fala, que lança uma coisa nova, eu tento aprender, tento entender, vejo se dá para encaixar ali na minha realidade. E o jovem que tem essa mentalidade de olhar para o novo e olhar com bons olhos de, putz, o que aquilo dá para eu usar? O que dá para eu aprender com aquilo? O que dá para eu aplicar no meu cotidiano? Então, ter isso realmente, na minha visão, ajudaria aquele jovem a mergulhar. E, pô, técnico. A gente tem dificuldade de contratar técnico. A gente não acha. Estão faltando técnicos. Estágio técnico é complexo. As indústrias têm uma baita dificuldade de contratar estágio técnico. Pô, tem uma gama de técnicos para mandar para você. Vai ser maravilhoso. Então ela tem dificuldade de contratar. E aí tu fala, putz, que isso? Que aí a gente entra naquele dilema, né? Ué, a gente tem desemprego, mas aí quando abre a vaga a gente não consegue preencher a vaga, não consegue achar gente, não sei o quê. Como é que chega nessa galera? Então uma celeuma, né? Uma coisa também que eu costumo observar bastante é que hoje em dia até há algum tempo já, né? A gente coloca hoje em dia porque tá vendo as pessoas manifestando mais isso de forma verbalizada, até nas redes sociais. As pessoas estão escolhendo profissões, muitas vezes, igual a gente muitas vezes escolhe comida no restaurante. O pessoal geralmente vai pela tabela do preço, o que dá para pagar. E a galera muitas vezes escolhe profissão de acordo com os pisos salariais. E os pisos salariais não são mais garantia de absolutamente nada. Hoje você tem uma pejotização no mercado de trabalho, você não tem mais a garantia de que você vai receber aquele piso. No entanto, o leque de opções cresceu muito. Hoje em dia, um engenheiro multiespecializado, um dentista que atenda crianças especiais, esse cara está numa situação privilegiada, está numa posição bem melhor do que um boomer, né? E uma coisa que sempre é discutida nas rodas, nas escolas, nas universidades. Qual seria a forma que você indicaria para um jovem escolher hoje uma carreira? O salário, a perspectiva de renda ou a vocação? Isso sempre foi uma discussão. Como que você vê isso? Estou até pensando aqui, refletindo, porque se a gente olhar numa perspectiva bem... curto-prazista? Não, bem generalista até no sentido de... Tá, se a gente olha para um ensino superior, todas as profissões, na minha visão, dá para você ganhar muito dinheiro. Todas, assim. Quando a gente entra no empreendedorismo, a gente conhece... E aí eu entro no empreendedorismo e aí eu tive a oportunidade de conhecer gente muito rica aí que faz um monte de coisa aqui. E aí o rico, dinheiro faz dinheiro, né? O rico do nada conversa com que... Não, a gente investe aqui, que a gente faz assim. Então, a questão, na minha visão, é que tem que pensar também de maneira estratégica, tipo, qual seria o teu próximo passo? Que aí, beleza, eu vou entrar no estágio dentro daquele meu curso, daquela carreira, tá... Quais são as possibilidades? E aí existem umas que tem mais do que outras, acho que quando a gente vai olhar para o privado. Engenharia. Tu vai olhar para o mercado financeiro, tem um bando de engenheiro. Tu vai olhar para a área comercial, empresas de vendas, tem um bando de engenheiro. Então, é um leque que se abre ali que... engenharia de produção, a galera... Não, tudo é engenharia de produção. Não, dá engenharia de produção, engenharia de produção. E aí quando tu vai ver, o cara não tá nem na indústria mesmo. Ele tá no mercado privado diferente, assim, corporativo. Então, a minha recomendação também é porque quando a gente faz o que a gente não gosta, a gente aprende na marra, né? E aí a gente não fica feliz e não é bom e você não vai conseguir progredir. Então, assim, você vai ter que ir descobrindo ali, entrando ali no teu curso e procurando estágio no sentido de quanto antes, porque quando você estagia, tu vê ali na prática o que tu gosta de fazer, o que tu não gosta. Eu tive a oportunidade de ver isso porque eu fiz economia, tentei mercado financeiro, tentei startup na época, tentei multinacional, não consegui. Eu fui parar no consultório de medicina integrativa. E eu morava na Praça Seca. E eu estagiava no Leblon. E era muito divertido. Pra quem não conhece Praça Seca, na época ainda tá ruim lá, mas era tanque do militar lá na minha esquina ali. Ô, louco, hein? E aí eu estagiava no Leblon e atendia só rico. Atendia atleta de elite, atendia diretor executivo, atendia... Só que lá eu fiz comercial. Aí eu fiz marketing, eu fiz financeiro, administrativo financeiro, fazia coisa de estoque e tal lá e a gente montava programas de vida saudável para essa galera.
E aí eu fui descobrindo, eu falei assim, cara, essa parte financeira, nossa, não quero fazer não. Essa parte aqui de gerenciar, nossa, não quero não. E aí eu fui entendendo o que eu gostava, assim. Eu fui intraempreendendo lá, que era muito legal, tinha muita liberdade, autonomia. Eu contratei os outros estagiários lá, eu fiz várias coisas. E aí eu vivia diretamente com o empreendedor. Isso me ajudou muito, o Doc. Me ajudou muito a entender e gostar dessa seara. E por isso que eu digo que o estágio me ajudou muito, porque se eu não tivesse vivido isso, eu jamais teria esse repertório. Eu não ia aprender com a minha mãe, eu não ia aprender com meu pai, eu não ia aprender na faculdade. E lá no dia a dia, que eu fui tendo gosto pela coisa e aprendendo, e putz, e comecei a ganhar minha grana, eu pude juntar minha grana, e aí eu ajudava em casa, e aí tu vai, putz, isso é muito legal. E eu também fui de peito aberto pra, cara, não tô conseguindo aqui, não tô conseguindo lá, me abriu essa oportunidade, eu vou pegar, eu vou fazer o que não é. Então eu peguei a oportunidade e foi gigantesco, assim, pra mim, foi muito sensacional. Por isso que eu acredito que o estágio muda a vida, né? Assim, teu primeiro emprego e tu começa a entender. Pelo menos se tu não gostar, tu entendeu o que tu não gosta. E aí teu leque vai se afunilando e você vai convergindo pro que tu gosta, entendeu? Sem dúvida. É onde eu tenho um pouco de medo do imediatismo, é porque o imediatismo, ele não é reflexivo. Então, muitas vezes a pessoa julga com uma semana, com pouquíssimo tempo, aí você tem uma ideia superficial, entendeu? E o melhor da coisa não acontece no início, acontece no desenvolver. É uma coisa que a gente sempre fala, é a questão dessa ansiedade que tomou essa geração Z, né? E uma coisa que a gente sempre percebe, né? A questão dos exemplos. Eu vejo claramente que falta orientação por parte das famílias. Sim. E falta também referências. A gente, enquanto sociedade, destruiu referências positivas. Destruímos valores, infelizmente. E a gente está hoje com uma geração um tanto quanto perdida e umas culturas extremamente destrutivas. Hoje tem muito aquela questão da ostentação. Não é nem importante ter, tem que mostrar que tem. Sim. E a gente está vivendo um momento que é muito melhor ter do que ser. E queria que um líder como você dissesse aí o que você diria para um jovem que está vendo todo mundo consumindo e Bitcoin, e é marca, e é viagem, e é não sei o quê. O garoto está lá, ali na minha região, por exemplo. Eu sou de Duque de Caxias. Aí o sujeito mora num bairro distante, está lá em Nova Campina, o valor da tarifa de ônibus um absurdo. E até para se deslocar para o centro se torna caro, realmente. O que você diria para esse garoto que está isolado lá? Eu vou pedir o seu conselho, a sua orientação para alguns perfis de jovens aí. Tenho certeza que vai sair coisa muito bacana. O que você diria para esse cara? Boa. Aposto que ele vai ter um celular. Hoje em dia essa é a galera, um Wi-Fizinho, alguma coisa ali. E eu faço muito isso, assim. Eu me preocupo muito em parar de perder tempo e investir o meu tempo em coisas que vão realmente me ajudar. Então, o jovem, a partir do momento que ele começa a seguir boas referências, usa a rede social, abre teu TikTok, abre teu Instagram, mas passe a seguir pessoas que explicam na prática os desafios. Pegar o exemplo bobo e tal, Flávio Augusto. Tem uns livros super legais, Geração de Valor. Se um jovem lê um Geração de Valor, que é um livro muito prático e fácil de ler, e consumir os conteúdos, já vai ajudá-lo a ter uma visão mais realista. O cara que se ferrou, que pegou ônibus pra caramba e tal, e ele foi utilizando isso, e foi crescendo, e depois montou a empresa. E isso é mais a realidade. Agora tu entra o cara, aluga Lamborghini pra falar que é a Lamborghini dele, e depois fala que lançou o curso, Deus, né? E vai dar ruim. Lamentável. Então, se o jovem ele entende isso, e cara, é só fazer o que a galera não faz, que é, teu amigo tá o dia inteiro scrollando o TikTok e tal. Já você, ao invés de assistir um vídeo de 15 segundos, você começa a consumir um conteúdo de 10, de 15 minutos, abre o YouTube, assiste um conteúdo de mais profundidade, porque a gente sabe que a gente perdeu a atenção, né? A gente perde a atenção hoje porque acho que ficou 8 segundos, agora a atenção era 12, agora foi para 8. Tem que ampliar isso daí, então, senão assim, a coisa não acontece. Se você olhar para a perspectiva, cara, aí pega as pessoas de sucesso, as referências, o que eles fazem? Lê livro. Então, esse Se Eu Soubesse foi muito bom porque, na minha visão, existe um rastro para o sucesso.
não existe muito mistério. Existe estudar, ler, conhecer pessoas que queiram crescer também. Então, o teu ecossistema é muito importante. E naturalmente, eu tive que deixar algumas amizades de lado para poder focar no que é meu. Óbvio. Me casei, sou jovem, mas me casei recentemente. Então, estou com a Ju há um tempo e a gente foi indo para o mesmo caminho e ela me dá o suporte. Então, eu fui me moldando e olhando pessoas que eu admiro, essas referências, que aí eu tive essas referências ali ao longo um pouquinho da jornada, porque eu comecei a me enfiar em projetos, comecei a entrar nessa linha de preciso me expor mais ao risco e aprender. E isso foi me moldando, porque até então a minha mãe trabalhou no mundo corporativo e tal, o meu pai não, então não tive mamata para ir crescendo e fui indo nas berolas ali, né? Então, sair da mesmice vai fazer com que o jovem alavanque e cresça e se distinguir ali da média. E aí ele vai conseguir evoluir, independente da localidade. Por isso que o remoto, né, a internet ajudou muito a gente a... Sim. Incluir. Uma coisa que eu achei bem interessante, né, que você sempre comenta essa questão do acesso, né, e uma coisa também que a gente sempre coloca como sendo ponto de discussão. Essa questão do tempo de atenção que reduziu drasticamente, creio até que em função também da questão da ansiedade, isso hoje é uma realidade, né? E muitas empresas têm aquela questão do manual, tem que seguir o manual. E o treinamento, embora exista muitas vezes, né? Você treina hoje, daqui a uma semana você já... Putz, o que ele falou mesmo sobre tal coisa? E, cara, aí ele fica inseguro para perguntar, enfim. E a gente sabe que o ser humano é falho. O ser humano erra, normal. Só que existe uma outra questão no mercado desde sempre, que é o QI, é o quem indica, né? E eu sempre vi o estágio como sendo uma forma de você driblar esse QI. Sim. Que você entra lá um tanto quanto meio desacreditado, a culpa é sempre do estagiário, mas se esse estagiário tiver visão e aproveitar essa brecha, ele fica e pode crescer lá dentro. Sim. Ou que não cresça, mas que ele seja fixo nessa empresa e que dali ele comece a aprender para uma experiência futura, né? Só que se você já está com déficit de atenção, tudo está muito apressado, você não consegue fazer essa escada, fazer esse caminho, né? E a gente sabe que o QI, na prática, hoje no Brasil, desde sempre, mas hoje principalmente, tem sido assim uma coisa que desanima essa geração Z. Essa questão do QI, cara, o que você me diz assim? Como que você pode, como um jovem que está entrando hoje no mercado de trabalho, ele pode lidar com essa questão do QI? Boa. Porque para ele é desanimador. Mas o que você diria para ele em relação a isso? O nosso papo, embora seja eu com você, é voltado para aquele jovem que está ali querendo entrar. Então eu queria que você dissesse assim, olha, cara, eu acho que seria interessante esse caminho, por aqui você tem mais facilidade, é motivar. Vamos botar essa garotada para trabalhar, vamos fazer eles se interessarem. A garota, muitas meninas inclusive, minha pergunta tá ficando longa até demais, né? Tem menina de 16 anos que já são mães. Sim. E que muitas vezes a mãe dela até fala, olha, eu fico aqui com o seu bebê e vai construir a sua vida. Sim. Só que aí a menina já vem com todo um estigma sobre ela. Sim. E a autoestima já não é a mesma. Às vezes o pai da criança não deu assistência. Enfim, nós temos um caldo bem complexo para ser administrado na sociedade com o QI no meio disso tudo. Doideira, estou te jogando na fogueira aqui direto. Aqui é o caos. Então aí, me fala aí, me dá uma direção, que me ajuda a sair do caos. É legal a galera entender a realidade do QI. O QI, ele existe, e pega um programa de estágio com 100, 120 vagas, 2 ou 3 avançam para o final porque é indicação. Então, o QI, ele existe, mas ele não é 50% das vagas. Então, o programa de estágio, ele é um ótimo espaço para você mostrar a tua autenticidade, a tua qualidade, para tu entrar na empresa. E aí a galera vai falar assim, porque o QI é injustiça. Mas aí vamos olhar para o capitalismo, olhar para a empresa rápido assim. Mas a empresa, ela quer contratar gente boa, gente que vai performar e tudo mais. Aí tu pega
o César manda muito bem, o César é isso, o César é aquilo. César, quem tu indica? Normalmente gente boa não indica gente mais ou menos. Exatamente. Players A, né? Pessoas muito boas, gostam de trabalhar com pessoas muito boas, então eu vou logo, por quê? Eu vou diminuir risco de contratar errado, eu vou diminuir custo e etc. Economizar seu tempo, né? Então, assim, o QI ele sempre vai existir, e aí cabe você, jovem, você universitário, você estagiário, você criar o teu próprio networking ao longo da jornada, que ele vai ser muito importante também. Só que aí, vamos pegar a pessoa do estaca menos 10, né? Que eu não fui o menos 10, eu pelo menos consegui estagiar, fiz empresa júnior e tal, mas tem gente que está muito lá atrás. E aí o estágio é um ótimo caminho, porque é isso, ele vai querer avaliar suas qualidades, seus desafios que você enfrentou, essa linha de resiliência é algo muito valorizado, mas aí você tem que saber contar essa narrativa, saber contar essa história, né? Que aí é a parte complexa ali da entrevista, da dinâmica e afins. Então, aí você tem que se preparar para entrar no mercado, que é isso. Pô, que tipo de atividade extracurricular você pode fazer dentro da sua escola, dentro da sua faculdade? Que projetos teve que você se envolveu, as palestras quando tem, você vai nas palestras que existem lá, gratuitas. Então, dentro do ambiente que você está estudando, você está agarrando as oportunidades que aquele ambiente está te dando. Então, várias palestras que tinham lá na UERJ gratuitas, eu estava lá para participar. Na empresa júnior, quando eu entrei, não tinha grana para pagar nada, cursinho. Então, tudo que tinha gratuito da empresa júnior, que a empresa júnior está pagando por causa da federação, eu estava. Tem que ir pra não sei onde, tem que ir pra não sei onde. E aí eu e meu bilhete único universitário. E tava em tudo. Então, eu fui correndo atrás e fui administrando isso, que eu falei assim, cara, eu preciso aprender, eu preciso correr atrás. Minha mãe vai me ajudar até aqui. Tipo assim, depois não vai dar, entendeu? Então... Depois é você que tem que ajudar ela, inclusive, na troca. Então, a pessoa tem que ter esse entendimento. E, cara... Aí tem essa situação de vulnerabilidade e tudo mais, mas tem várias empresas hoje, as multinacionais, que têm uma ótica e tem programas afirmativos para pessoas pretas, para mulheres, para pessoas com vulnerabilidade social. Os programas de aprendiz, muitas das vezes, são voltados para as pessoas de vulnerabilidade social. Então, as empresas tentam fazer também um trabalho social que é legal para você ficar de olho e falar assim, putz, eu acho que aqui é um espaço para eu começar minha carreira, porque tem isso, tem um programa afirmativo, tem alguma coisa interessante. Então, as empresas grandes têm metas em cima disso. E é legal a galera entender. Então, tem meta. Tem coisa ali reservada para essa galera. Então, aproveitem essas oportunidades de ir por ali, porque tem espaço, tem pista para correr. E a Academia do Universitário, ela tem muitas empresas no seu cast de atendimento, né? Que trabalham com essa questão de um eixo voltado para a vulnerabilidade social? Sim, a maioria das empresas, das multinacionais que a gente atende tem isso. Mesmo que a gente não faça o processo de seleção, às vezes a gente vai fazer a atração só, tipo, vai divulgar e tudo mais, muitas das vezes eles têm metas, assim. Cara, isso é maravilhoso. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que se enquadram nesse perfil. É muita gente mesmo. Eu converso com todo mundo e até mesmo do final de semana eu sempre fico com a minha mãe, né? Pra gente poder trocar uma ideia. Minha mãe é viúva e a minha mãe comentou comigo já volta e meia, né? Que ela conhece senhoras, algumas até na igreja dela, que pagam a pensão do neto para o filho não ir preso. Nossa. E o filho não tem emprego, às vezes não tem um ensino médio, já tem os seus 25 anos e está completamente desorientado e sofrendo aquele assédio que a gente sabe da criminalidade, né? E é muito triste. Assim, dentro do subúrbio, eu moro no subúrbio, e a gente vê que as pessoas estão precisando de orientação. As pessoas estão precisando de informação de qualidade. E o agente de integração, a Academia do Universitário, quando eu vi, eu fiquei, eu tenho que conversar com esses caras, eu tenho que trazer eles aqui. A Academia do Universitário tem um trabalho muito bacana. E você conseguiria citar para mim hoje as empresas que você vê assim trabalhando mais firmemente nessa questão da vulnerabilidade social? Legal. A própria TIM. A TIM vem agora com um programa de estágio grande, mas eles contratam jovens aprendizes também nível Brasil, e eles têm essa ótica, a parte de diversidade e inclusão deles ali é muito forte.
Eu sei que a Raizen também faz isso. A Volkswagen, que a gente está rodando, porque agora eles seguraram um pouco por causa do Sul lá. Mas eles têm metas para trazer mais mulheres para dentro da empresa também, principalmente para engenharia, que só tem homem. Então eles estão sempre olhando nessa ótica. Está agora com um programa da Manco Vavin e tem perspectiva de diversidade e inclusão também. E é legal também a galera ficar por dentro, porque essas multinacionais, essas empresas, elas participam de feiras também, muitas das vezes, para poder entregar conteúdo gratuito, para poder entregar coisas relevantes para o mercado. E fora que essa galera, é bem importante também ficar de olho nas ONGs que existem nas regiões, porque normalmente as ONGs nos contatam essas empresas para poder contratar. Então tem alguns institutos como o PROA, não sei se já ouviu falar, que é super legal, que faz esse trabalho de vulnerabilidade social, que tem um monte de empresa privada por trás bancando aquilo ali para poder empregar esses jovens. Então acho que tem esse caminho de olhar para as empresas e olhar para esses institutos, não só para empresas privadas como a U, que a gente vai querer capacitar e vai querer melhorar aquela vida daquela galera, mas que eles trabalham bem nichado e bem em cima daquilo. Então o Instituto Coca-Cola, que eu sei que eles capacitam os jovens pelo WhatsApp, dando conteúdo, vídeo, etc., para poder melhor prepará-los para entrar no mercado. Então, esses institutos, essas empresas, têm uma ótica muito legal assim, para poder capacitar e tirar essa galera ali e conhecer o mundo dentro do mundo corporativo, sabe? Muito bacana mesmo. Eu digo para você, o público que existe com esse perfil, assim, a quantidade de pessoas que eu conheço é imensa. Sim. Exatamente com esse perfil. Com histórico de violência familiar, enfim, às vezes perdeu já um irmão, um primo para a criminalidade. Essa galera está precisando realmente ter uma luz no fim do túnel. Esse pessoal está precisando ter aquela oportunidade mesmo, entende? Sim. Eu acho que hoje isso vai fazer uma diferença fora de sério nas empresas. As empresas elas estão procurando cada vez mais se associar de forma afetiva com o seu mercado consumidor. Sim, sim. Só que uma coisa que muitas vezes as empresas se esquecem. Para ter um consumidor, o consumidor precisa ter renda. Sim. Então, antes de ser consumidor, ele também é um cidadão. Se esse cidadão não está incluído, evidentemente ele não vai consumir. E o nível de consumo vai depender do seu nível de expectativa, não apenas de renda. E quando você vê que há uma troca, que a pessoa está sentindo que eu vou comprar dessa empresa porque essa empresa está olhando para a minha realidade. Essa empresa não está alheia em uma bolha. Isso faz uma diferença muito grande, né? Sim. A gente está vivendo um país extremamente polarizado, só que a realidade não é somente sobre o aspecto político. Eu acho que independente de ser direita, de ser esquerda ou de não ter posição definida, todo mundo precisa viver, todo mundo quer crescer, todo mundo quer vestir bem, quer morar bem, e a vida está cada dia mais difícil. É um fato, o custo de vida aumentando, a moeda desvalorizando, e a gente sabe como são essas coisas. E quando a gente vê um player no mercado, seja a empresa ou seja o intermediador de mão de obra, que tem esse olhar voltado para essa galera, isso faz uma diferença muito grande. Sim. Mas agora uma coisa que eu queria perguntar para você. Imagine aquele jovem que já colocou na cabeça dele que não vale a pena estudar. Não vale. Eu conheço o cara que é engenheiro e está no Uber, isso virou até virou um clichê. Né? Meme, é um engenheiro do Uber, tem o dentista que virou diarista, a dentista que virou diarista, essas coisas a gente ouve, infelizmente. Né? E isso na realidade não é verdade. Não é porque você tem um caso ou outro que aconteceu dessa forma. Sim. Que você possa generalizar. A generalização sempre é muito perigosa e burra, acima de tudo. Então, para esse jovem que acredita que não vale mais a pena estudar, que é mais negócio vender laranja se for, nada contra, mas o cara entende que só o serviço braçal e mecanizado vai oferecer retorno porque a realidade dele é muito precarizada. O que você diria para esse jovem hoje? Sim. De maneira prática, até trazendo essa perspectiva de engenheiro virou Uber. Mas se tu não fizer nem engenharia, que chance tu vai ter também, entendeu? Então, assim, você vai ter que tentar e vai ter que ir pro estudo e tal. Porque a gente sabe. E aí, de novo, assim, o rastro do sucesso. Quem teve muito sucesso, estudou. Fato.
Então, acho que é um pouco disso de, porque fulano de tal, porque meu pai... Porque se eu olhasse pro meu pai na perspectiva de, putz, meu pai teve muita oportunidade de estudar, de fazer não sei o que, ele não quis. Foi a opção dele. Mas ele teve a oportunidade. E ele gosta de fazer as coisas que ele faz lá. Eu não. E aí eu quero fazer outras coisas e eu segui o caminho que eu vou estudar, eu vou fazer. E ele me incentivava a fazer isso, mesmo ele não tendo feito. O que é bom. Então... E aí é isso de novo, assim, a tua rede de apoio é um papel essencial no teu crescimento. Então, porque é isso, às vezes tu não tem um pai, tu não tem a mãe, tu não tem, mas quem é a tua rede de apoio? Com quem tu consegue se aliar que vai na mesma perspectiva que você? Quem vai te dar a mão ali nos momentos difíceis? Isso que é complexo. E aí, pega o Geraldo Rufino. Talvez a galera conheça, assim. Conheço. Pô, mas Geraldo Rufino vem do... Só que ele tem de um otimismo, né? Ele tem de uma perspectiva sensacional. Só que ele é prova viva de que o estudo, de que o trabalho, que aquilo faz com que ele tenha, enriqueça e cresça e por aí vai. Então acho que a gente tem que se alinhar nessas pessoas que vieram de lá e não achar que o guruzinho lá do Lamborghini, tal, é o sucesso. Não, que é tipo, vem da trajetória... A pessoa se ferra. É a jornada do herói, né? Exatamente. É a jornada do herói, assim, que é muitas das vezes essas pessoas que vêm do menos 10 para poder crescer e evoluir. Então, acho que é isso. E não generalizar e olhar para as pessoas que, putz, se destacaram e você entende que tem a luz no fim do túnel e que dá e que você vai ter que de tijolinho a tijolinho. Um dia desse eu abri um vídeo para assistir, né? E tinha um cara lá falando, eu não acredito que você tem um celular e você ainda não esteja ganhando pelo menos 15 mil reais. Cara, olha o carro que eu tenho aqui, olha a casa que eu moro hoje. E eu fico pensando comigo, nossa, cara, você imagina o jovem que ouve um negócio desse, fica que acredita, fica deslumbrado. É complicado, cara, é muito complicado. Você pode ter alguns casos até que tenha acontecido isso, mas você tem que entender o contexto do cara, o produto que ele está vendendo. Sim. Toda uma equipe que está por trás dessa pessoa para gerar esse resultado. É diferente de uma pessoa que está sozinha, sem muita instrução, sem conhecimento de gráfico, sem conhecimento de mercado. Tem que se preparar. Aí vai falar que apostou no bet lá e ganhou dinheiro. Louco, e aí o cara já não tem nada e quando aposta ganha e depois perde tudo. Loucura, cara, loucura. E a gente tem visto muito isso. E eu sempre entendi as coisas de uma maneira muito objetiva. A gente tem que buscar, conhecer para escolher com segurança. Se você escolhe com segurança, você já está na metade do caminho para que as coisas aconteçam de forma satisfatória, né? A AU chamou muito a minha atenção, já disse isso a você algumas vezes, né? Até comentei com a sua colaboradora que o serviço de vocês é muito bacana. Não estou dizendo isso porque você está aqui, até porque a gente vai conversar com concorrentes seus. Então, sim. Quando a gente vê que o serviço tem um diferencial, isso é interessante, tem que ser valorizado. Entendeu? Hoje em dia a gente está chegando num ponto da sociedade tão estranho, né? Que você não pode mais elogiar as pessoas, porque ou você tem um interesse, sim, ou você puxa saco. Não, cara, tem que valorizar. Sim. Se você não valorizar, o sujeito vai se esforçar por quê? Por qual motivo? Se você não pode nem mais externar isso. A gente tem que entender que quebra de paradigma não é banalização. A quebra de paradigma ela tem que trazer uma evolução. Sim. Esse sempre foi meu parâmetro. E aí, pensando nisso, né, a gente já sabe que o serviço é bom, a gente já sabe que a AU tem esse diferencial, mas como que esse jovem chega na AU hoje? Boa. Maneira mais prática, já que todo mundo está com o celular, se entrar no Instagram da AU, que é Academia do Universitário, a gente publica todas as vagas, lá tem o link com todas as vagas, que vai conseguir achar o site. Tudo nosso é Academia do Universitário, né? Então, Academia do Universitário no Instagram, no site, e aí vai conseguir achar o nosso app lá, a plataforma. Mas quando ele entra no Instagram, e a gente publica lá tudo, já tem todas as vagas, os principais programas de estágio que estão abertos. Às vezes o programa de estágio ele não está com vaga naquele momento, mas tem o banco de talentos. Então, e aí é legal a galera entender que, vou entrar num programa de estágio. Existem programas de estágio de grandes empresas que eles abrem 2 vezes no ano. E existem empresas que contratam o tempo inteiro.
No caso da Michelin, sempre tem vaga aberta. Eles sempre estão contratando, que eles fazem um modelo diferente. Opa, aí, pessoal. Michelin, hein? Então, vai ter programa de estágio da TIM por agora. Tem um programa da Iconic que está aberto, que é Chevron com Ipiranga, que é uma empresa sensacional. Então, tem várias coisas rolando. A gente vai entrar no período, o segundo semestre é ótimo para estágio. Então, é bom sempre a galera ficar por dentro ali, que sempre abre um monte de coisa. E é isso, entrando lá no Instagram da U, consegue acompanhar. No meu perfil do Diego Cidade também eu posto várias coisas, aí eu trago um pouco mais de bastidores, o que tá acontecendo e tal, quem a galera que tem interesse. E até no TikTok a gente tá também lá como super estagiário. E aí vai ser um prazer a galera acompanhar. E se tiver qualquer coisa, só falar com a gente. A Michelin tem um carinho especial por ela. Minha endocrinologista falou que daqui a pouco eu vou ficar igualzinho o boneco da Michelin. E pior que ele tem um nome, eu esqueci o nome dele. Tá te sacaneando ela. Faz parte, né? Mas assim, já pensou? Você é um bom garoto propaganda. Vou mandar meu currículo para Michelin. Quem lá pro marketing. Mas olha só, vamos lá. Mais uma questão, Diego. Eu sei que você é extremamente atarefado, mas eu sou aquele cara extremamente chato também. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que essa garotada, que essa juventude, que aquele cara que já não tá tão jovem, tá chegando nos seus 30, ele entenda o seguinte, cara, eu tenho que dar um rumo na minha vida. Você já falou que tem celular, passar a seguir pessoas bacanas e que você consegue, de certa forma, driblar o QI. Beleza, maravilha. O que você vê nos próximos anos em relação à inteligência artificial? O mercado de trabalho está de fato ameaçado? Você acredita que realmente nós vamos ter aí uma exclusão de vagas, nós vamos ter uma escassez generalizada porque a inteligência artificial vai fazer tudo? Hoje em dia isso está sendo tão massacrado. Ih, rapaz, deu ruim. Pode falar. Pode, tá tranquilo. Fazer assim vamos que vamos. Volta e meia tem um solavanco. É melhor cortar? Pode ir? Fica bem no mic, né? Beleza. Então vamos lá, deixa eu te fazer essa pergunta fundamental. Você acredita que hoje a inteligência artificial possa ser realmente o reset do mercado de trabalho? Você acha que esse jovem que, legal, vou começar a fazer agora uma fisioterapia, vou começar a fazer uma engenharia e daqui a pouco a inteligência artificial toma o meu emprego e eu perdi meu tempo. E aí, o que você vai dizer para essa galera? Boa. Saiu acho que algum papo recente disso que disse que a profissão que vai ser menos afetada, acho que era o fisioterapeuta ou massagista ou alguma coisa do tipo assim que eu tava lendo, que é de fato coisas mais manuais, etc. ali que a inteligência artificial não vai assumir. Só que eu vejo, tem alguns dados que trouxeram que não sei quantos milhões, milhares de cargos vão ser substituídos, ao mesmo tempo mais cargos ainda vão ser criados. Então, e aí tem algumas outras coisas que eu também acredito que assim, o seu cargo, né, você não vai ser substituído, mas você vai ser substituído por alguém que sabe mexer no AI, né? Então, o termo que a gente usa dentro do mercado de trabalho de upskilling, reskilling, que é isso, você vai ter que aprender a se reciclar para poder aprender AI. Então, inclusive está tendo uma onda de profissionais que não estão esperando a empresa contratar o AI lá e elas contratam, elas pagam o GPT-4 e elas utilizam no dia a dia para poder acelerar e ser mais produtiva. Então, esse tipo de profissional é o profissional que já está se preparando para a nova onda que vem. E é isso, a inteligência artificial sempre esteve nas nossas vidas há anos, né? Os algoritmos, etc. e tal, só que agora se tornou mais acessível. E tem uns gráficos muito interessantes que há 10 anos atrás era super caro, aí ficou assim, daqui a pouco é R$0, assim, cents para você poder fazer grandes coisas, mecanismos com AI, para facilitar a nossa vida e tal. Então, a galera precisa aprender, na minha visão. Não vai ser uma opção. E aproveite a oportunidade que se você aprende isso agora, é o novo Excel. E as pessoas cresciam demais dentro das empresas porque sabem Excel, aí sabem um VBA, sabem um BI.
o GPT, a inteligência artificial é esse processo agora, de tipo, você vai se destacar. Você vai passar a ser ouvido, digamos assim, porque tu sabe isso. E aí aproveita para você utilizar e crescer dentro do ambiente que você tá, sabe? Muito bacana. E hoje vocês têm algum tipo de treinamento sobre isso lá na AU? Tem para os super estagiários, que é o pós, né? Então eu explico, trago várias ferramentas, como é que eles podem utilizar e principalmente como criar os prompts para o GPT. E aí a gente está criando para o Now University para deixar gratuito lá para a galera. Então vai ter para eles poderem consumir, terem melhor entendimento de como é que aplicar e tal. Porque eu estava conversando com o pessoal do Itaú e eles já estão olhando para tipo, preparar essa galera para a inteligência artificial. Então daqui a pouco as empresas vão começar a exigir, essa é a realidade, que você jovem saiba isso. E aí também para as instituições de ensino é uma coisa de ficar de olho, né? Que tipo, putz, e não sei quanto o MEC vai inserir, não vai, ou então a instituição vai ter que fazer por fora e tal. Então, as grandes empresas vão começar a olhar para isso já e a gente vai ter que preparar e a U tem um papel fundamental ali nesse processo de intermediar logo isso. As instituições de ensino a gente tem reparado que já estão mexendo com isso até numa velocidade bem maior. Eu estive vendo recentemente, né, um curso de tecnólogo em estética, onde eles colocam lá modelo, uma inteligência artificial simula pele oleosa, pele seca, e aí você vai aplicando o sérum, você vai aplicando as substâncias e você vai vendo os resultados ali em tempo real. Achei aquilo extremamente inteligente. Que assim, eu ficaria preocupado, né? Vou botar minha cara lá que já não é muito bonita. Alguém vai fazer um teste na minha cara, complicado, né? As pessoas ficam inseguras. Mas quando você tem lá, por exemplo, a parte de design de interiores, você tem um sistema que ele simula para você como seria um banco de praça, um quiosque de praia. É bem interessante. É sensacional. E as instituições estão investindo pesado para deixar a experiência cada vez mais próxima. E bacana, cara, bacana saber que nem tudo está perdido, né? A inteligência artificial vai ser um facilitador, não vai ser mais um fator de exclusão, como muita gente tem apregoado por aí. Sim. Sabe, o Diego, uma coisa que a gente tem reparado muito, muitas pessoas vêm para trazer informações, mas muitas pessoas também vêm para tumultuar. Sim. E essa questão de ficar dizendo que vai acabar a profissão tal, vai acabar isso, daqui a tanto tempo não vai ter tal coisa. Eu já ouvi 300 vezes só na última semana que contador não vai mais ser necessário. Besteira, cara. O nosso sistema tributário é tão complexo, caótico, que parece que não... E detalhe, né? O Estado tem uma legislação, o federal tem uma legislação, o município tem outra. Isso não vai deixar de existir. Sim. A grande realidade é que você vai ter uma transformação que vai exigir cada vez mais dos profissionais. E a U tem esse trabalho de inserir, colocar a pessoa no mercado de trabalho, né? O que acontece? Uma dúvida que eu tinha para tirar contigo. Existe hoje uma faixa etária que seja mais solicitada, ou você acredita que se o primordial não é a faixa etária, é o período do curso no qual o aluno se encontra? Como você situaria o pessoal? As multinacionais, elas pedem que aquele futuro estagiário, né, ele tenha entre 18 a 24 meses para se formar, quando está olhando para o ensino superior. Então é o mais comum. Então, meio que independente da idade, ele tem que estar nessa faixa entre o quarto e o sexto período para poder se formar. Porque eles querem que aquele estagiário fique durante esse período, né? Dentro da lei do estágio ele pode ficar até 2 anos dentro daquela empresa, para poder dali entender se ele vai ser efetivado ou não. Então é a grande massa quando a gente está olhando para a multinacional, essas grandes empresas. Quando a gente olha para pequena e média, é bem mais flexível quanto a isso. Às vezes eles só querem um estagiário realmente que está ali, pronto, e vambora, bota essa galera para dentro. Tem empresa que contrata o cara que está no primeiro, segundo período. Pequena e média. Agora a multinacional é um pouco mais restrito. E as multinacionais, muitas das vezes, elas têm essa questão de bater de frente com o etarismo. Então eles não têm muito preconceito quanto a isso. Então a gente tem contrato estagiário de 30 e pouco, 40 e pouco. E bons feedbacks, porque normalmente trazem essa pessoa mais madura, essa pessoa já consegue evoluir aqui mais rápido, essa pessoa já consegue. Então tem muitas. A Serasa Experian é ótima nisso, assim, de trazer gente, quebra esse etarismo, não tô nem aí, vem gente que fez transição de carreira e tal, para poder colocar para dentro.
Bacana. E com relação à U, quais são os próximos passos? Como que você vê a U daqui a 5, 10 anos? O que vocês estão buscando oferecer para o mercado? Boa. E, de quebra, uma pergunta composta. Eu, como empresário, por que eu deveria procurar a AU para poder iniciar meus processos seletivos? Hoje a gente está com um foco muito maior nas enterprises, então por isso que a gente está trazendo grandes empresas ali para dentro do portfólio. Só que a gente está se preparando para pegar a pequena e média. Então o futuro da U é a gente conseguir escalar, a plataforma estar mais, a gente fala que é mais low touch e high tech, que é o próprio empresário, né, a empresa consegue ali ter o seu próprio banco de talentos, conseguir usar o software por trás de uma maneira mais simples, que ela vai conseguir visualizar o banco de talentos. Então, as instituições de ensino ficam acopladas lá para ele poder identificar e dali ele contratar de uma maneira mais rápida. Porque a grande empresa, ela quer o programa de estágio, ela quer falar do employer brand, né, que é a parte da marca empregadora, ela quer divulgar e tal. O pequeno e médio, ele quer fechar vaga. Ele quer a pessoa para dentro para poder entregar. Às vezes é um gargalo, às vezes é uma coisa. E o estagiário tem um papel extremamente fundamental. Isso até é curioso, mas dentro das pequenas e médias empresas. O estagiário tem um papel importante dentro, né? Porque é isso, às vezes o cara está sendo atochado no imposto, está com pouca grana e, putz, então vou preparar um talento aqui que vai crescer. E é o estagiário, é a estagiária. E a U começa muito assim. Tinha um bando de estagiários, super estagiários dentro da empresa, que foi sendo efetivo. O Gabi, que está aqui, foi estagiário. Então, assim, as pessoas vão crescendo, vão sendo efetivadas e tal, para a gente criar um ambiente rico ali. Então, quando a gente vai... O secret sauce, né, ali quando o empresário olha e o que é o nosso diferencial, a forma como a gente se comunica com essa geração é bem diferente, até porque eu sou geração Z. Então, eu uso muito da minha marca, da minha fala ali para poder trazer a realidade para essa galera. Então, a forma como isso se comunica é diferente. Isso faz com que a gente consiga tangibilizar o que o empresário, o que a empresa quer de verdade para aquele super stag. Isso já é um diferencial. A gente não fica muito de frufru, de não, a realidade é essa aqui, ó. Tu tem que se preparar para isso, senão vai dar ruim para tu. E essa parte de desenvolvimento, né? Então, a gente sempre se preocupou em desenvolvê-los de forma gratuita ali para eles poderem esticar e entrar de uma maneira melhor. Então, o super stag, que a gente fala, ele tem para a empresa, ele tem uma perspectiva dele estar melhor preparado para entrar, para ele não ficar muito perdido. O que é empresa? O que eu estou fazendo aqui? Que entra na entrevista e fala assim, o que é a entrevista? Então a gente melhor prepara essa galera para poder voar o quanto antes. Então a gente quer ser um acelerador de carreiras e deslanchar a carreira da geração Z o quanto antes. Beleza, mas aí eu tô lá com a minha vaga. Vou aqui, digitei agente de integração no Google, travou a máquina de tanta gente que apareceu. Por que eu vou na U? Hoje seria muito pelo brand mesmo, assim. A forma como a gente divulga, a forma como a gente melhor prepara. Então, quando a gente entrar no PME, eu vou acabar utilizando muito da força do branding, que é o lugar que você está procurando super estagiário, o mesmo lugar que a TIM procura, que é o mesmo que a Volkswagen procura. Então, a qualificação, os jovens ali são melhor preparados para entrar na tua empresa. Então, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem é. Então, por isso que a gente olhou muito para, nesse começo, trazer essas grandes empresas, porque naturalmente a gente traz pessoas mais interessadas ainda, que estão doidas para estagiar e, grandes empresas são super legais ali. E aí, quando a gente entrar em PME, vai ser divertido. E a gente vai focar em startup no começo. Então, o jovem que quer entrar em empresa de tecnologia, que está crescendo e tudo mais, vai ser um ambiente bem legal. Pô, bacana. Eu gostei muito desse papo que a gente teve aqui. E deixa eu te fazer uma última pergunta, né? O que acontece? Eu tenho reparado muito também que algumas empresas reclamam que botaram um estagiário, o estagiário, por algum motivo, ficou uma semana e saiu. Não se adaptou. A galera, hoje em dia, está tendo ideias muito superficiais e estão se baseando nessas ideias superficiais para desistir. A gente está passando por um fenômeno também da procrastinação. Deixar tudo para depois. E aí? Como que você acha que a gente pode reverter esse processo com essa garotada? Boa. Quando acontece isso, na minha visão, é que houve um erro de alinhamento
De expectativas? Porque assim, eu acho que ou a empresa vendeu muito mal o que ela é na entrevista, na divulgação, etc. É quando ela vende mal, o estagiário ele entra com a perspectiva de, cara, vai ser assim, vai ser essa, chega lá, não é assim. Ele fala, opa, me enganaram. E tem a perspectiva do jovem, que ele é pouco resiliente, né? Então existe ali, na minha visão, é um problema de contratação, tá? Bem sincero, assim. Contratar errado. Aquele estagiário não deveria estar lá. O processo e a abordagem pode variar? O que você acha? Às vezes o líder não sabe entrevistar, essa é a realidade. Aí, às vezes, principalmente pequena e média, assim, que às vezes não tem RH, quem está fazendo o processo todo é o gestor, é a gestora. Então existe um problema de contratação de RH dentro dessas companhias. Nossa, muito comum, muito comum. E por isso que os agentes de integração acabam sendo assim, ó, cara, baseado no que tu me passou, na descrição da vaga e tal, esses são os perfis ideais para você. Então todos os agentes de integração, em tese, têm que ter esse papel importante. E aí tem a questão realmente do estagiário, que às vezes ele tem baixa resiliência, ele vê um desafio, vê uma fricção, opa, vou meter o pé. Às vezes acha que vai ser fácil para conquistar outra vaga e tudo mais. Então, só que é problema de contratação. Então, no final do dia, não era para ter deixado aquela pessoa entrar. Divulgaram errado, explicaram errado, alinharam mal a expectativa daquilo ali, do superstag, entendeu? Então, a empresa tem um papel fundamental em decidir quem entra e quem sai. Porque aí acontece isso. Ficou um mês e saiu. Só que é desafiador, né? Porque acho que o Seth Godin fala isso, que você não sabe o que é trabalhar com a pessoa até de fato trabalhar. É bem simples, assim. Então, sim. Será que dá para ter um case para você ver como é que o estagiário vai performar, né? O candidato? Será que tem ali o que você pode mandar para a pessoa já fazer uma coisinha prévia, um casezinho, alguma explicação, fazer uma apresentação, que é super comum em programa de estágio, para justamente mitigar o risco de botar aquela pessoa ali e ela achar que é uma coisa e não é, entendeu? Sim, perfeito. E você, quer mandar um recado aí para a rapaziada? Quer mandar um recado para as empresas? Quer mandar um recado para o jovem? E aí, sua câmera? Para essa galera? Está disponível aqui. O que me fez chegar onde eu tô e me ajuda a alavancar ainda mais é disciplina. E a disciplina é dolorosa, né? Porque você tem que ser constante ali ao longo da jornada. Você vai se estressar, tu vai ficar chateado, tu vai achar que não tá bom, que não dá certo e por aí vai. Mas, na minha visão e pela minha experiência, todo esforço sempre é recompensado. Então, assim, vai no talento, tijolinho por tijolinho, não desanima, vai fazer parte, você tá ali um dia não tá tão bom e tal, mas mantém que com certeza tu vai chegar onde tu quer e vai pra cima. E conta comigo e conta com a U pra fazer isso acontecer. Maravilha, maravilha, maravilha. Boa. Tá ótimo. Te agradeço por ter vindo aqui, por ter atendido o nosso convite. Isso, para nosso primeiro programa. Aí sim. O Bora Trabalhar começando hoje e com um convidado espetacular. Para mim foi muito bom, cara. Você não tem ideia do quanto esse projeto aqui representa pra gente. E o quanto a gente espera transformar vidas com esse projeto. Para nós é muito importante. A gente que não vem de uma situação nada fácil, a gente não vem de uma situação favorecida, a gente que passa por desafios no dia a dia, de viver, de empreender, até de se deslocar. Para a gente tudo é difícil. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não mata um leão por dia. Aqui a gente encara a selva inteira. aqui é brabo. É a realidade. E então a gente poder falar com a galera e poder trazer esperança para as pessoas, poder dar um direcionamento, isso é muito importante. Sim. E maravilhosa a sua presença aqui. Quero te agradecer muito, Feliz, cara, muito. E tenho certeza que, se Deus quiser, a gente vai com certeza ver resultado desse encontro de hoje. Valeu? Vamos mudar e acelerar essa galera. Com certeza. Obrigado. Obrigado, Celso. Deus te abençoe, que Deus abençoe a U. Estamos juntos. Pra cima. Forte abraço. Posso falar com vocês agora, galera? Bom, pessoal, a gente esteve aqui hoje com o Diego Cidade, o idealizador da U, dando o recado dele, falando sobre o mercado de trabalho, falando sobre a geração Z e dizendo, né, ao nosso público, dizendo para você que existem expectativas,
existem oportunidades e existem caminhos que a gente pode seguir. Não deixe nada tirar você do seu caminho. E uma coisa que eu achei bem bacana que ele colocou aqui, procure ouvir as pessoas certas. Procure seguir pessoas que vão acrescentar na sua vida. Antes de ouvir alguém, procure saber se aquela pessoa está dizendo aquilo para te instruir, para te edificar ou se é apenas para te derrubar. O ser sempre vai ser muito mais importante do que o ter. Só que isso depende principalmente da nossa disciplina e da nossa capacidade de saber interagir com o mundo. Ok, galera? Então, por hoje é só. E daqui a pouco, semana que vem, mais um episódio do Bora Trabalhar. Sucesso!